Olá, pessoal! A lista do porquê amamos os desenhos animados da Disney é interminável, pela beleza, pelo humor bondoso e, é claro, pelos enredos. Este estúdio cria enredos comoventes e emocionantes para nós, mas nem imaginamos as histórias assustadoras nas quais eles às vezes se baseiam. Muitas delas são capazes de literalmente deixar seus cabelos em pé, e é justamente sobre essas histórias que nós falaremos hoje. Prontos para descobrirem os segredos de seus desenhos animados favoritos? Então, vamos lá! Cinderela. Trapos magicamente se transformam em um vestido chique, uma abóbora em uma carruagem, e a bela garota que sofreu com os ataques de sua madrasta acaba se casando com o príncipe. Com certeza esta história é familiar para todas as crianças do mundo e ela existe há mais de 2.500 anos. Pois é, a Disney transformou em filme apenas uma das muitas histórias sobre a Cinderela, a maioria das quais não são tão bonitas assim. A primeira versão dessa história apareceu no século 6 a.C., na Grécia. Uma águia roubou um sapato de uma escrava e o jogou no colo do imperador egípcio. O governante interpretou isso como um sinal dos céus, saiu em busca da sua dona e depois se casou com ela. Também existe uma Cinderela na cultura chinesa, porém mais sombria. No conto do século 9, aparece a madrasta malvada, mas ela acaba soterrada por pedras em uma caverna. Na versão italiana, não havia príncipe, mas havia um rei que forçou a Cinderela a se casar com ele. Mas os irmãos Grimm superaram tudo. Eles decidiram acrescentar elementos de terror à história que já conheciam. Por exemplo, no conto de fadas deles, durante a cerimônia de casamento, os pombos cegam as meia-irmãs da Cinderela. Será que esses caras sabiam mesmo o que contar para as crianças antes de dormir? A Pequena Sereia. A Disney salvou o nosso psicológico mais uma vez. Se o estúdio filmasse A Pequena Sereia sem mudar nada do enredo do conto de fadas de Hans Christian Andersen, este seria um desenho animado extremamente deprimente. O início das duas histórias é o mesmo. A Pequena Sereia salva o príncipe de um afogamento e se apaixona por ele. E então começam as discrepâncias. Lembra do acordo que Ariel fez com a bruxa do mar? Ela dá sua voz em troca de pernas e voltará a ser uma sereia se o príncipe não se casar com ela. No conto de fadas, o preço é muito mais alto. Se o casamento não acontecer, a pequena sereia morrerá e se transformará em espuma do mar. Além disso, cada passo que ela dá a machuca, como se estivesse andando sobre facas afiadas. Mesmo assim, apesar de seu sofrimento, a pequena sereia de Andersen dança para o príncipe, afinal, ela o ama demais. Bem, será que um final feliz compensa isso tudo? Só na adaptação cinematográfica da Disney. O príncipe tonto do conto de fadas comete um erro na escolha. Casa-se com outra garota e acaba com a vida da pequena sereia. Bem, o melhor que a gente faz é assistir o desenho novamente, não acham? A Bela e a Fera. A história romântica de A Bela e a Fera também tem um lado sombrio. O filme da Disney é uma adaptação de um conto de fadas homônimo de Jean-Marie Le Prince de Beaumont, e seus enredos não são muito diferentes. Se bem que no conto de fadas, a Bela tinha irmãs que, por suas trapaças, foram transformadas em estátuas vivas, forçadas a assistir à vida próspera de Bela no castelo por toda a eternidade. No entanto, esta história é apenas uma versão resumida da história de 1740, que ainda é menos sublime. Nela, em seus sonhos, a Bela é vestida por um magnífico príncipe que ela ama. Já a Fera é desfigurada não só na aparência. Ele mal consegue manter um diálogo, mas dá a Bela tudo o que ela pode desejar. A Bela, no entanto, não se apaixona por sua beleza interior como no desenho animado. No final, ela decide se casar com a Fera por pura gratidão. Essa estranha decisão, além de tudo, é tardia. A essa altura, a pobre criatura já havia morrido de tristeza. A Bela Adormecida. Às vezes, os roteiristas precisam reescrever o enredo original quase que completamente, pois ele contém cenas terríveis e assustadoras. Veja A Bela Adormecida da Disney, por exemplo. Até mesmo a sombria obra derivada chamada Malévola parece uma comédia alegre e bem-humorada em comparação com a primeira versão da história. Se considera que o autor da aterrorizante Bela Adormecida é Giambattista Basile. São os romances desse escritor napolitano que os autores posteriores transformaram nas histórias da Rapunzel, do Gato de Botas e de outros personagens conhecidos. Quer saber alguns detalhes de seu conto original? Nele, a mãe do príncipe era canibal e planejava comer Aurora e seus filhos. O plano fracassou quando o príncipe voltou para casa inesperadamente.
A senhora não teve escolha a não ser pular em um caldeirão de água fervente cheio de cobras. Como será que as crianças daquela época conseguiam dormir depois dessas histórias? Embora Charles Perrault tenha se livrado da maioria dos detalhes chocantes dessa trama, mesmo a versão dele só poderia ser filmada como um filme de terror. Ou seja, a Disney teve que trabalhar muito. Vamos agradecê-la mais uma vez. Pinóquio. Em seu segundo filme de animação, a Disney contou às crianças uma história bondosa e comovente sobre como um menino de verdade deve se comportar. Pinóquio aprende com seus erros, se sacrifica por seu pai e eventualmente se transforma em um humano. No entanto, o livro sobre as aventuras do boneco de marionete escrito pelo autor italiano Carlo Collodi tem uma moral completamente diferente. Carlo queria mostrar o resultado da filosofia de criação que diz que se deve satisfazer as crianças em todas as suas ações. No conto, Pinóquio é apresentado como um completo vilão. Ele não só não respeita o pai, como também mata o grilo. Ao deixar a consciência de lado, o boneco faz de tudo e mais um pouco. Ao longo do livro, Pinóquio apanha mais de uma vez, é pendurado em uma árvore e acaba em vários problemas desagradáveis, dos quais seu amado Geppetto o salva todas as vezes. Não dá pra negar que ambas as versões são bastante instrutivas, mas mesmo assim, o livro é desnecessariamente rígido. Rapunzel. E agora vamos desembarcar a história de Rapunzel, mesmo que isso não seja para os que têm problemas cardíacos. Já mencionamos o grande e terrível Giambattista Basile, que deu as bases de muitos contos de fadas populares, incluindo o da Rapunzel. Em sua versão, porém, a mãe vende sua filha recém-nascida a um ogro para pagar por um ramo de salsa roubado de seu jardim. Se esse cruzamento entre as histórias do Shrek e do Enrolados não parece muito assustador para você, vamos direto ao original. Afinal, todos os contos sobre a Rapunzel são baseados em fatos reais. Nos primeiros séculos depois de Cristo, vivia em Roma um rico comerciante chamado Dioscoro. Ele teve uma linda filha chamada Bárbara. Foi o pai, e não uma bruxa malvada, quem trancou a menina na torre. Ele queria escolher pessoalmente um pretendente para ela, por isso a escondeu durante sua ausência. No entanto, ao voltar de uma longa jornada, Dioscoro descobriu que Bárbara havia traído o paganismo difundido naquela época e que não pensava em renunciar à sua nova fé ilegal. Temendo por sua reputação, o homem levou pessoalmente sua filha às autoridades para que ela fosse torturada. Depois, ele mesmo a executou com suas próprias mãos. Resta apenas uma pergunta: como vamos conseguir ver o desenho como antes agora? O Cão e a Raposa. Atenção! Se você está preocupado com as últimas personagens imaculadas que sobraram da sua infância, é melhor não saber esse segredo. Para quem decidiu ir até o fim, a história O Cão e a Raposa da Disney é uma doce história de amizade entre dois animais na qual existe um lugar para o heroísmo e a devoção. Mas o romance homônimo de Daniel Mannix, no qual o desenho foi baseado, é pintado em tons completamente diferentes. O escritor criou uma história de caça cruel, na qual não há nenhum sinal de amizade. Lembra que o chefe se machuca na ponte ferroviária? No original, o cachorro morre debaixo das rodas de um trem em consequência de uma perseguição provocada por Dodô só por diversão. Ao longo do livro, o dono, sedento de vingança, tenta encontrar e matar a raposa com a ajuda do Toby. Já percebeu que é ilusão esperar por um final feliz? É isso mesmo, o Dodô morre de exaustão durante a perseguição final. Já o Toby é baleado por seu próprio dono, que foi forçado a ir para uma casa de repouso, onde é proibido ter cães. Na verdade, a Disney planejava adicionar mais drama ao roteiro, mas a equipe resolveu abandonar a ideia. Foi a decisão certa, não acham? Mulan. Bem, agora temos a última história. Ela devolverá pelo menos um pouco da nossa fé na magia. Muitos de vocês provavelmente se lembram de como ficaram inspirados ao assistir ao desenho animado Mulan. Bem, a história transformada em filme pela Disney inspira o povo da China por centenas de anos. Existem duas versões da lenda da guerreira Hua Mulan, que viveu entre os anos 420 e 589 d.C. A versão mais recente termina tragicamente. O imperador é derrubado, o pai de Mulan morre enquanto ela está longe e a menina se mata para não se tornar escrava. Mas nós nos recusamos a acreditar nessa história. Além disso, o enredo da versão original coincide em grande parte com a do desenho animado. Nele, a brava heroína também é enviada para o exército no lugar de seu pai, aprende habilidades militares e realiza vários feitos que a fazem merecedora de honras. A única coisa que não existia no original era um dragão Mushu de verdade, mas vai saber, quem sabe.
E aí, cara, tá cansado de vídeos sobre animais fofinhos e histórias comoventes? É hora de mudar pra algo mais sério. Os carros mais radicais, os robôs mais legais e uns gadgets secretos. Pegue sua porção de tecnoadrenalina no canal Tech Zone. Inscreva-se agora mesmo, estamos te esperando.